Bom, continuando aqui, um outro tipo de coração que vale a pena mencionar aqui nesse estudo é o coração enganoso. Como eu falei, em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, o profeta disse assim, olha, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mas aí vem a resposta de Deus assim, ó, no verso 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, o nosso coração, ele pode ser um coração enganoso. E o coração enganoso é um perigo, irmãos, porque nós, às vezes, achamos que estamos fazendo a coisa certa, porque nós estamos seguindo o nosso coração, estamos seguindo aquilo que nós desejamos, mas, na verdade, nós estamos entrando numa canoa furada. Estamos entrando em um projeto que não vai dar certo, que vai nos dar dor de cabeça, porque nós decidimos examinar somente o nosso coração e não examinarmos a vontade de Deus, não nos aconselhamos com ninguém. Então, nós precisamos estar atentos a essas verdades que eu estou dizendo aqui e lembrar que o nosso coração é um coração enganoso. E aí? E o seu coração? Como é o seu coração diante disso aqui que eu falei? Você se identificou em algum aspecto disso aqui que eu disse? O seu coração é um coração quebrantado? É um coração que se rende facilmente à vontade de Deus? Ou é um coração difícil, é um coração duro? Ou as pessoas que convivem com você se enquadram em algum aspecto desse aqui que eu falei? Às vezes, o nosso problema está no nosso coração, nos nossos sentimentos. Nós fomos ensinados durante toda a nossa vida, nós fomos condicionados a nos fecharmos em nós mesmos e tudo aquilo que vamos fazer, nós meditamos, refletimos, mas muitas vezes sem considerar a opinião das outras pessoas, sem considerar o que Deus diz, sem nos aconselharmos, olhando apenas para o nosso coração. E aí, para encerrar, eu quero falar sobre 4 tipos de coração que foram mencionados por Jesus. Jesus, ele ensinava muito através de parábolas. O que é uma parábola? É uma ilustração. Jesus fazia ilustrações para deixar claro para as pessoas aquilo que ele gostaria de dizer. E em Mateus capítulo 13, Jesus fez uma ilustração a respeito de 4 tipos de coração que recebem a palavra. Olha só, muitas pessoas estão assistindo essa mensagem, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, mas certamente o efeito que a palavra vai provocar na vida de cada um é individual, porque isso vai depender de como está o coração dele, o coração dela. Você já foi num culto onde Deus falou de uma forma poderosa com você? E aí você foi com, sei lá, com seu esposo, com sua esposa, com seu irmão, sua irmã, e depois no final você disse assim, meu Deus, você comentando com a pessoa, que palavra maravilhosa, essa palavra assim, falou muito comigo. Aí a outra pessoa olha e fala assim, ué, para mim não foi tanto assim não, eu nem lembro o que o pregador falou. É por causa do coração, e Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 13, do verso 3 ao verso 8, ele disse assim, olha,
Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Então, irmãos, essa é uma parábola que na própria Bíblia tem a explicação dela. Não precisa de você esperar um pregador explicar, porque o próprio Jesus explicou essa parábola. Ele falou para os seus discípulos, a partir do verso 19, ele diz assim, olha: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É o coração que não compreende bem a palavra, que não entendeu a palavra. Aí o diabo veio e roubou a semente que foi plantada ali. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. É o coração que não está firme. É o coração que recebeu a palavra de Deus, recebeu com alegria. No primeiro momento ele ficou entusiasmado, mas ele não tinha raiz em si mesmo. O solo era um solo pedregoso, um coração duro. E quando veio a perseguição, quando veio o confronto por causa da palavra, ele abandonou os caminhos de Deus. Jesus continua falando: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. São aqueles que receberam a palavra, mas o coração dele estava enganado pelas coisas do mundo. É o coração enganoso. É aquele que estava buscando somente as riquezas, ele estava preocupado com as coisas desta vida. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, nós dependemos de algumas coisas, certamente, dependemos de dinheiro, dependemos de uma casa, dependemos de um emprego, mas só que o nosso coração não pode estar fixado somente nisso, porque senão nós não vamos conseguir dar uma resposta positiva à palavra de Deus quando ela for ministrada ao nosso coração. E aí é o coração enganoso, um coração enganado pelas coisas do mundo. E a semente da palavra de Deus, nesse tipo de coração, nesse tipo de solo, ela não frutifica. Pessoas infrutíferas é porque eles estão com os olhos voltados mais para o mundo do que para as coisas de Deus. Amém? E por último, Jesus diz: e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, que a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Esse é o coração quebrantado, é o coração ensinável, é o coração preparado para receber a palavra de Deus. E quando ele a recebe, ele recebe de bom grado, ele recebe de forma submissa,
ele se submete ao comando do Espírito Santo. Aquilo que Deus vai mostrando para ele que ele precisa mudar, ele muda, ele é transformado e ele frutifica. Ele não, aquela semente que foi plantada nele não fica somente ali, mas ela se expande ao redor dele e ele contagia as pessoas ao seu redor. Não através do proselitismo, obrigando as pessoas a irem para o culto, a aceitar Jesus, não. Mas a vida dele exala o amor de Deus, a essência, o bom perfume de Cristo. E ele consegue ser uma bênção na sua vida, na sua família. Onde ele passar, as pessoas vão ver um rastro de evangelho. As pessoas vão ver Jesus na vida dele. É o coração chamado de boa terra. Esse deve ser o meu e o seu coração. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. Se você se identificou com essa palavra, se essa palavra falou ao seu coração em algum aspecto, se você percebe que o seu coração tem sido um coração que não anda de acordo com os princípios de Deus, se você percebe que o seu coração tem sido atraído somente pelas coisas do mundo, esse é o momento de você colocar o seu coração nas mãos do Senhor. A palavra diz que Deus tiraria de nós o coração petrificado, o coração de pedra, e nos daria um coração de carne. Significa que nós, eu e você, podemos ter um coração sensível, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ministrado pelo próprio Deus, para fazer a obra dele, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que andam de acordo com os caminhos de Deus, de acordo com o caráter de Jesus. Amém? Nesse momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você, eu quero orar por todas as pessoas que colocaram os seus pedidos de oração aqui, por todos aqueles que ouviram essa palavra, para que o seu coração seja um coração sábio, seja um coração quebrantado, seja um coração tratado por Deus, um coração sadio, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, somos eternamente gratos pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Te louvamos, Senhor, porque é maravilhoso ter essa oportunidade de ligar a câmera do celular, a câmera do notebook e falar para tantas pessoas a respeito da Tua palavra. E hoje, Deus, nós aprendemos sobre o nosso coração. Que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que a nossa fé não seja somente uma fé da boca para fora, mas que seja uma fé genuína, gerada pela Tua palavra em nosso coração. Porque quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como dono da nossa vida, nós queremos fazer isso de uma forma convicta, como se o nosso coração estivesse dizendo isso. Guarda, Senhor, o nosso coração, guarde a nossa mente, os nossos sentimentos, que nós tomemos posse do capacete da salvação que guarda a nossa mente. Não queremos pecar contra Ti. Eu oro, Senhor, por cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Por cada família representada aqui, por essas centenas de pessoas e posteriormente milhares de pessoas
que irão assistir a essa mensagem, cujo coração tem sido bombardeado, tem sido alvo de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo. Eu peço ao Senhor que toda arma forjada no inferno contra o coração desse irmão e dessa irmã sejam desfeitas agora. Eu tomo posse da autoridade que o Senhor me concedeu na cruz do Calvário e apresento a Ti o nosso coração. O nosso coração. Queremos declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, não da boca para fora, mas crendo em nosso coração. Tira toda dúvida, todo medo, toda angústia, toda depressão, toda tristeza. Nos ajuda a enfrentarmos esse sofrimento, nos ajuda a enfrentarmos essa dor, para que o nosso coração não se desfaleça, mas que ele permaneça firme nos teus caminhos. Em nome de Jesus, que o solo do nosso coração seja um solo fértil, sejamos uma terra boa. Que o maligno não venha e roube a semente que foi plantada em nós. Que as preocupações desta vida, os prazeres deste mundo não sejam maiores, não tenham uma força maior na nossa mente do que a Tua palavra. Porque nós sabemos que as coisas do mundo, as ofertas do inimigo são passageiras, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós é eterno e não se compara ao que o diabo tem a nos oferecer. Que o nosso coração, que o coração de cada irmão, de cada irmã, seja essa terra boa, essa terra fértil, que recebe a Tua palavra com alegria, que entende a Tua palavra e que frutifica, que dá frutos a 100, a 60 e a 30 por um. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de vitória para você, uma semana de milagre, uma semana de bênção. Cuida do teu coração, examina o teu coração. Deixa de ser cabeça dura, cuide de você. Tem pessoas que Deus levantou na sua vida que estão querendo cuidar de você, pessoas que te amam, mas por causa da dureza do seu coração você tem resistido a elas. Mas deixe que o Espírito Santo complete a obra na sua vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando essa mensagem, cada vida, cada família, para a glória de Jesus. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima transmissão, se Deus assim permitir.